Bom, então hoje vamos conversar a respeito de equilíbrio químico, certo? Galera, o que vem a ser o equilíbrio químico, né? Quais são as características do equilíbrio químico? Bom, a gente tem que primeiro entender que o equilíbrio químico ele vai acontecer em reações que são chamadas de reações reversíveis. O que é uma reação reversível? É uma reação em que os nossos reagentes se convertem em produtos, mas que também os produtos reagem entre si e formam os reagentes, né? E a gente diz que essas reações que são reversíveis, elas têm a representação dada por essa seta dupla, né? Então, a seta dupla indica a reação direta ocorrendo, mas também indica a reação inversa acontecendo. Certinho? Então, a gente vai ter situações de equilíbrio químico em reações que são reações reversíveis, né? Elas vão acontecer nos dois sentidos, beleza? Beleza, né? Então, aqui a gente tem o exemplo, né, do que vem a ser uma reação reversível, né? O carbonato de cálcio ele se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono, mas o dióxido de carbono também reage com o gás carbônico, ou com o óxido de cálcio, né, o CaO, e forma aqui, né, o carbonato de cálcio. Inclusive, né, Murilão, você quer fazer que curso na faculdade, meu consagrado? Espera aí, eu não sei ainda não. Não sabe, não? Talvez engenharia, né? Tô perguntando porque na engenharia, a gente, né? Eu, pelo menos, eu fiz engenharia civil. Oi, Beatriz, bem-vinda. A gente estuda, né, diversas coisas a respeito de construção e acontece que no cimento a gente tem, né, óxido de cálcio. Por quê? Né? Porque quando esse óxido de cálcio ele entra em contato com o gás carbônico do ar, ele dá origem ao carbonato de cálcio. Então, imagina a parede da sua casa, né, na constituição dela lá do cimento, que vai estar lá do reboco, você vai ter carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é a substância característica de rochas, né? Então, você simula aqui na sua parede a constituição de rocha com a adição, né, do CaO, né? Porque ele vai reagir com o gás carbônico do ar e formar o carbonato de cálcio. Bom, galera, a gente diz que as reações reversíveis, né, que toda reação que acontece em um sistema fechado a uma dada temperatura, ela tende ao equilíbrio químico. Por quê? Né? Porque num sistema fechado, galera, as substâncias que estão ali presentes, elas não escapam. Então, se a gente tem a substância A juntando com a B, formando C e D, ao mesmo tempo, C e D podem reagir e formar A e B. Né? Aí é o que dizemos, né, de uma reação que ocorre nos dois sentidos, uma reação reversível. Agora, a pergunta que não quer calar é quando que esse equilíbrio químico é atingido? Quais são as características do equilíbrio químico? Então, galera, a gente diz, né, que as reações que ocorrem, né, que o equilíbrio químico, enquanto a gente tem a substância A, né, formando a substância B, a gente tem a substância B dando origem à substância A, né? Esse aqui é mais um exemplo de reação reversível. Turminha, nesse momento, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente olha a reação de equilíbrio químico, A vira B e B vira A ao mesmo tempo. Então, macroscopicamente, quando a gente observa um fenômeno, né, uma reação, um processo que está em equilíbrio, macroscopicamente, a gente olhando assim, a gente tem a impressão de que está parado, né, de que as reações pararam, só que não é isso que ocorre. Né? A gente diz que o equilíbrio é dinâmico, porque ao mesmo tempo que os reagentes se convertem em produtos, os produtos estão se convertendo em reagentes. Né? Só que macroscopicamente, olhando de fora do sistema em equilíbrio, a gente tem a impressão de que ele está parado. E não é verdade, né? O equilíbrio ele tem essa palavra aí, dinâmica, como característica. Não é isso? O equilíbrio é dinâmico, ele não está parado, ele não está estagnado. Né? Então, quando que vai acontecer o equilíbrio? O equilíbrio químico ele começa a acontecer, né, quando a gente tem uma velocidade da reação direta, né, a velocidade de A se convertendo em B, que a gente chama de V1,
ela iguala a velocidade que B se converte em A. Então, a velocidade de reagentes se convertendo em produtos se iguala à velocidade em que produtos se convertem em reagentes. Então, quando essas duas velocidades, direta, que é V1, e inversa, que é V2, são iguais, a gente diz que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Né? E no equilíbrio químico, pessoal, além das velocidades direta e inversa serem iguais, na situação em que o equilíbrio químico é atingido, a partir desse instante, as concentrações não se alteram mais. Né? Então, o que a gente pode dizer, pessoal? Né? Que a velocidade da não necessariamente isso, mas que a velocidade da reação direta ela começa alta, porque no início nós temos muitos reagentes, né? E com o passar do tempo, esses reagentes, né, vão se convertendo em produtos e os produtos vão começar a surgir e formar reagentes. Então, no instante que V1 se iguala a V2, a gente diz que o equilíbrio químico é atingido. Tudo bem? Então, galera, aqui a gente tem um exemplo do galinho do tempo. O galinho do tempo, ele tem na sua composição um sal de cloreto de cobalto. E esse sal de cloreto de cobalto, quando ele é hidratado, quando ele está ali, ó, hidratado, ele tem a coloração rosa. E quando ele está desidratado, ele tem a coloração azul. Então, galera, quando o galinho fica azul, é porque perdeu-se água, o tempo está seco, né? Então, o galinho azul, né, diz que tá o quê? Que o tempo está quente e sem previsão de chuva. Mas quando a umidade aqui do ar começa a aumentar, quando a gente passa a ter muitas moléculas de água no ar, né, o que acontece? Essa água vai reagir com essa substância azul e vai dar origem ao sal de cobalto hidratado. Né? Então, essa coloração rosa vai indicar que o meio está cheio de quê? Está cheio de vapor d'água, ou seja, a tendência é de chuva. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, de reação química em equilíbrio, né? Que dependendo de um estado ou outro, a gente tem uma informação ou de muita umidade ou de pouca umidade. Né? Aqui mais um exemplo, né, galera? A gente tem a substância aqui, ó, nesse primeiro frasco, né? O gás N2O4. Assim que esse gás é inserido, pessoal, ele passa a se converter em quê? Olha a reação química aqui, ó. N2O4 se convertendo em NO2. E o que acontece? O NO2 ele tem uma cor castanha. Né? Então, do primeiro frasco para o segundo frasco, o que está acontecendo? A gente está formando o quê? A substância castanha. Né? E o que acontece aqui ó, do frasco B para o frasco C? Né? A gente tem ainda mais uma cor castanha, né? Mais forte. O que aconteceu aqui, galera? Os reagentes se converteram em produtos, né? Até um ponto, né? E desse ponto aqui, pessoal, né? Mesmo com o tempo passando, a coloração ficou a mesma. Isso significa que a reação química parou? Não, né? Significa que a velocidade em que o N2O4 se convertia em NO2 é a mesma em que o NO2 vai se converter em N2O4. Então, a gente diz que a partir desse instante mostrado em C, o equilíbrio foi atingido. Certo? Opa! Então, turminha, agora a gente tem aqui nesses diagramas. Nesses diagramas, a gente tem o quê, galera? A gente tem aqui, ó, a curvinha, né? A curva que representa uma linha sólida é dos reagentes e a linha tracejada, pontilhada aí são os produtos, né? Então, turminha, a gente tem nesse eixo vertical a concentração dos reagentes, né? E com o passar do tempo, o que a gente espera que aconteça com a concentração dos reagentes, queridos? Né? A reação, pessoal, ela vai acontecendo e os reagentes vão se convertendo em produtos. Então, pouco a pouco, né, a quantidade, a concentração dos reagentes, ela vai o quê? Ela vai diminuindo.
Em compensação, né, os reagentes se convertem em produtos, né, e os produtos que no início da reação a gente não tem nada. Vocês concordam, turminha, que no início da reação, né, a reação ainda não começou. Nós temos quanto de produto? A gente não tem nada. Né? Por quê? Porque a reação ainda não aconteceu. No instante zero, a gente diz que a gente tem o máximo de produtos e zero de reagentes. Então, turminha, neste eixo X aqui, a gente tem o tempo, não é? Olha o tempo aqui, ó. Olha o tempo aqui, não é isso? O que eu disse? Que no instante zero, nesse tempo zero aqui, a gente tem o máximo de reagentes. Note que nas três curvas a gente tem ali, ó, um máximo de reagentes. E de produtos, né? De produto, que é a linha tracejada, a gente começa aqui no zero. É verdade, né? Porque de produtos, no início de uma reação química, a gente não tem quantidade nenhuma de produtos, sim? Então, com o passar do tempo, a quantidade de reagente, ela tende a diminuir, né? Aí a gente vai observando aqui, ó, que a curva de reagentes vai só diminuindo. E a de produtos, ela vai aumentando. Sim, ela vai aumentando porque os produtos vão sendo formados. Até que chega em um instante, veja este instante aqui neste gráfico, né? Eu vou parar aqui, olha o próximo gráfico. A quantidade de reagentes vem diminuindo gradativamente e a de produtos vem aumentando gradativamente, até que a partir deste instante aqui, a concentração de reagentes fica constante e a concentração de produtos também fica constante. Não é isso? Este terceiro gráfico, a mesma ideia, né? A quantidade de reagentes vem diminuindo, a quantidade de produtos segue aumentando, até que neste instante que chamamos aqui de TE, né? Essa concentração de reagente e produto, ela passa a não alterar, né? A gente diz, pessoal, que em TE, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro gráfico, TE indica o instante, ou seja, o tempo em que o equilíbrio foi atingido. Por quê? Porque a partir de TE, as concentrações ficam constantes. Então, nesse primeiro diagrama aqui, o que a gente pode ver, pessoal? Que no equilíbrio, né, quando o equilíbrio foi atingido, a concentração é constante. E ela é exatamente uma igual à outra. Né? Essa cor aqui não ficou muito legal, né? Mas eu queria mostrar que aqui, ó, a concentração das duas, né, de produtos e reagentes, ela é a mesma. Então, a gente diz que concentração de produtos é igual a concentração de reagentes, né? Talvez vocês não estejam lembrando, mas quando a gente escreve entre colchetes assim, a gente está dizendo a respeito da concentração da substância A. E essa concentração é concentração molar, ou seja, mol por litro. Alguém me chamou aqui? Deixe-me ver. O produto sempre começa em zero? Exatamente, Beatriz. Lembre que nesse gráfico a gente está falando de concentração, né? No início da reação a gente não tem nada de produtos e por isso, né, a quantidade é sempre zero, tá bom? Participa mesmo, está mandando bem. O restante da galera chegou, deixa eu dar um bom dia aqui para a turma. Bom dia, Adolfo, Ana, né? Eu comecei a aula antes de vocês chegarem, mas é porque o assunto hoje é um pouco... Boa tarde. Tá, então tá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Adolfo, meu jovem. Então vamos seguindo aqui, gatinhos e gatinhas. Tchan, 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 tchan. Né? Então, queridos, mais uma vez, né, TE é o instante que o equilíbrio foi atingido. E eu provo isso graficamente, porque depois do equilíbrio, essa quantidade vinha diminuindo, essa vinha aumentando, mas depois que o equilíbrio foi atingido, ela ficou constante. Ó, vinha diminuindo, os produtos vinham aumentando, mas depois deste instante aqui, né, as concentrações ficaram constantes. Ser constante não é ser uma igual à outra, não. Ser constante quer dizer que o valor não muda mais. Beleza? Entendido? Então, galera, no primeiro caso, a gente tinha concentração de produto igual a de reagente, não é? Essa curva de cima aqui, ó, ela mostra os reagentes e a de baixo os produtos.
depois que o equilíbrio é atingido nesse instante, vocês estão vendo que a curvinha de reagente está em cima da de produto? Sim, né? Ou seja, nesse caso, a concentração de reagentes, né? Olha aqui a concentração de reagentes. Olha a de produtos aqui, ó. Ou seja, a concentração de reagentes é maior do que a concentração de produtos, não é? E nesse caso aqui já é o contrário, né? Os reagentes diminuíram até um ponto e os produtos aumentaram até um certo ponto, não é? Então, aqui, produtos e aqui, reagentes. Nesse caso, pessoal, a quantidade de produtos que fica constante é maior do que a quantidade aqui, ó, dos reagentes. Então, concentração de produtos maior do que concentração de reagentes. Então, eu expliquei exatamente o que está sendo dito aqui nesse slide, tá bom? Então, aqui está exatamente o que eu acabei de falar. Quando vocês forem estudar, com certeza vai ficar muito claro, bem mastigadinho, bem tranquilo. Aqui, jovens, né, é um exemplo claro, né? O gráfico abaixo representa a variação de produtos e reagentes em função do tempo da reação, né? Então, olha aqui essa concentração, galera. Ó, os produtos, gás carbônico e gás hidrogênio, vieram diminuindo. Tchum, 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 tchum. E os produtos, ó, o CO e H2O, né? Eles foram aumentando. Até que no instante T3, que esse gráfico está mostrando, o que aconteceu? A concentração de CO2 e H2 ficou constante. Assim como a concentração aqui, ó, de CO e H2O. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Marca aí no chat aí, cabeção. Não vou contar aqui que vocês responderam, não. Posso perguntar? Posso? Pode. Oh, falou junto, gostei. Galera, no equilíbrio, atenção, no equilíbrio, a concentração de H2 é maior que a concentração de H2O. Escreve aí no chat, manda aí, vamos lá. Valendo a vida e um babalu mastigado. Professor, se eu errar, perdeu? Perdeu. E aí, galera? Né? A concentração de H2 é maior do que a de H2O. Galera, o equilíbrio não é a partir dessa região? Sim. Então, turminha, H2 é aqui, ó, o quê? Uma substância, né, que é um reagente. E nesse gráfico, a concentração de reagente é maior que a de produto, né? Então, a concentração de H2 é sim maior do que a de H2O. Ninguém respondeu, só a Beatriz, seus cabeção, e ela acertou! Agora fala aí para mim, verdadeiro ou falso? O equilíbrio, ele é atingido depois de T3. Verdadeiro ou falso? Eu não vou falar não, eu só quero que vocês participem, cabeção. Verdadeiro ou falso? O equilíbrio é atingido depois de T3. Só escrever VOF, escreve no chat, escreve. Vamos lá, escreve. O equilíbrio é atingido depois de T3. Vamos, galera, eu tô esperando! Depois de T3, galera, não é depois de T3, não é antes de T3, o equilíbrio é atingido em T3. Por quê? Porque é em T3 que as concentrações ficam constantes, né? Então, não é antes, não é depois, é exatamente em T3. Aí eu perguntei, o equilíbrio é atingido depois de T3? É falso, porque não é depois, é em T3, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Olha, tá escrito aqui, ó, no instante T3, o sistema atingiu o equilíbrio e as curvas se transformam em patamares. O que é um patamar? Galera, um patamar é uma região de valor constante, né? Então, aqui, ó, nessa linha aqui, né, o valor é constante e corresponde, né, o valor correspondente a gente encontra aqui, ó, nesta vertical, mais ou menos por aqui, né? Vocês entenderam como é que chega no valor, ó?
não é? Então tá bom. Né? E o que eu disse anteriormente, jovem, né? Está sendo mostrado exatamente aqui, ó. A velocidade da reação direta, né, de reagentes se convertendo em produtos, no começo ela é alta, porque tem muito reagente, e quando a concentração de reagentes é grande, a velocidade é muita, não é? É isso mesmo, isso aí a gente viu a aula passada. E esses reagentes, pessoal, vão se convertendo em produtos. E à medida que a quantidade de produtos vai aumentando, eles vão reagindo cada vez mais rápido. Por quê? Porque a concentração aumenta, aumentam-se os choques efetivos e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então, gatinhos e gatinhas, quando a reação inversa começa a formar os reagentes, né, a velocidade é pequena e vai aumentando. Por quê? Porque com o passar do tempo, a quantidade de produtos aumenta, né? E então chega-se num instante em que a velocidade da reação direta V1 e a velocidade da reação direta V2, elas ficam iguais. Então, a gente diz que em TEC, né, eu chamei aqui de TEC, poderia ser T1, poderia ser T, poderia ser no instante 4 segundos, né? Nesse instante aqui, a gente diz que o equilíbrio é atingido. Antes dele não tem equilíbrio, né? E depois dele, sim, nós temos o equilíbrio. Por quê? Né? Porque a partir dele, né, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Né? E aqui, mais uma vez, dito o que a gente falou anteriormente, que no equilíbrio as propriedades macroscópicas não se alteram. Então, quando a gente vê de longe a reação acontecendo, assim, você fala, uai, isso aqui está parado, a reação parou de acontecer, só que isso é falso, né? A reação, ela acontece nos dois sentidos, beleza? A gente diz que o equilíbrio é o quê? Qual que é a palavra-chave do equilíbrio? O equilíbrio é de... Muito bem, participando, que bonito, dinâmica, é isso mesmo. Boa, Beatriz. A Beatriz participando aqui no chat, como sempre. Galerinha, a gente já falou um punhado de coisa, né? Coisas que a gente já conversou no passado. Eu quero saber se vocês estão entendendo as coisas que eu tenho dito aqui. Tá tudo bem? Sim? Sim? Demais. Então, bora. Então, vamos junto aqui. Bom, quando eu pergunto e vocês não respondem, eu levo em consideração aquela história, né? Quem cala consente. Então, se você não fala nada, eu tô achando que tá tudo bem. Né? E aqui, galera, é uma explicação, né, mastigada do que a gente falou com relação às velocidades. Eu sugiro que carinhosamente, né, leiam este texto, turminha. Eu confesso que quando eu vou montar as aulas para vocês, turminha, eu tô olhando aqui, né, porque é aqui que eu tenho a minha pilha de livros, né? E eu pego os 3, 4 livros e dou uma lida geral para montar uma ideia que seja mais interessante, que seja mais abrangente. E esse textinho aqui, né, humildemente, ele ficou bem interessante. Então, sugiro que reserve um tempo, né, invista um pouco do seu tempo para ler o que está escrito ali. Já. Quando a gente faz aqui, pessoal, né, uma reação reversível hipotética, a gente pode escrever a expressão da velocidade, né? A gente escreve a expressão da velocidade ou a lei de Goldberg-Waage. A gente não citou isso aqui na nossa aula de cinética, porque isso aqui já é um pouco mais avançado, certinho? Bom, em todo caso, pessoal, a gente escreve a velocidade V1, né, como sendo o quê? Uma constante de velocidade vezes concentração dos reagentes, ó, concentração de A elevada a Zin e concentração de B elevada a Bzin. Porque, galera, a reação direta. Quem são os reagentes? A e B. E quem são os produtos? C e D. Não é isso? Agora, e para a reação inversa, né? Quem é a reação inversa? A reação inversa, pessoal, é da direita para a esquerda. Né? Então, a gente diz aqui, ó, que da direita para a esquerda temos o processo inverso.
E quais são os reagentes do processo inverso, né? São quem? C e D, né? C e D se convertendo em A e B. Então, a expressão, né, da lei de Goldberg-Waage fica sendo como? Fica sendo, ó, V2 igual a K2 vezes concentração dos reagentes, que é C, né, C e D, Czão e Dzão elevado aos coeficientes estequiométricos. Certinho? O que acontece no equilíbrio? As velocidades direta, né, V1 e V2, elas passam a ter o mesmo valor. Então, quando a gente iguala essas duas expressões, galera, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui, ó, K1, concentração de Azão elevado a Azinho, vezes concentração de Bzão elevado a Bzinho. Lembrando que quando escrevemos alguma coisa entre colchetes, não é isso, pessoal? Isso aqui indica concentração em mol por litro. Ó, é parêntese, colchete e chaves, não é assim? Eu sempre confundo, por favor, se eu falar errado, me corrijam. Bom, queridos, o que vai acontecer, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse valor de K2 aqui, ó, e vai passar dividindo, beleza? E vai pegar este membro aqui e passar dividindo para o outro lado. Faz sentido? Ó, K2 multiplica de um lado, passa dividindo K1, né? Então, olha lá, ó, K1 sobre K2, já passei. E o quê? E essa parte aqui, ela estava multiplicando o K1, passou dividindo. Todo mundo entendeu o pulo do gato aqui? Acho que sim, né? Então, jovens, legal, beleza. Mas por que isso, professor? Pelo seguinte, né? Quando a gente faz essa relação, agora é o pulo do gato. Ó, quando a gente faz essa relação, ó, primeiro de tudo, né? Voltando. Primeiro de tudo, pessoal, a gente sabe que as velocidades se igualam, né? E aí, a expressão da velocidade direta é V1, que é isso aqui tudo, e a velocidade da reação inversa é V2. Como elas se igualam, pessoal, né? Porque o equilíbrio está sendo atingido, quando ele é atingido, as velocidades são iguais. E o que a gente tem? A gente tem que V1 igual a V2. Isso aqui, ó, é a expressão de V1. E isso aqui é a expressão de V2. Olha V2 aqui, galera, igualzinho, ó. Estão vendo? Olha V1 aqui, ó, também igualzinho. Não é isso? Então, o que eu fiz? Eu passei o K2 dividindo, ficou K1 sobre K2, não é? E este membro aqui, ó, ele também passou dividindo. Aí a gente vai ter o quê? A gente tem essa expressão. Beleza? Turminha, o K1, ele é uma constante. O K2 também é uma constante. Galera, imagine que a gente tem assim, ó, 4 dividido por 3. Uma constante, 4 não é constante? 3 também não é constante? Quando a gente tem uma constante dividido por uma constante, a gente vai ter outra constante. Não é isso? Então, a gente diz, pessoal, que essa razão entre as constantes de velocidade nos fornece a constante de equilíbrio em termos de quê, pessoal? É Kc por causa de quê? Porque essa K de constante, C de concentração. É a constante de equilíbrio em termos das concentrações dos participantes. A nossa equação química não era A mais B em equilíbrio com C mais D? Não era isso? Exatamente, não é? Então, quando a gente escreve a expressão de equilíbrio em termos das concentrações, a gente resume assim, ó, o que é constante de equilíbrio Kc? É a concentração de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Se vocês repararem, o coeficiente estequiométrico de cada um dos componentes, ele está sendo mostrado aí nessa reação. Eu vou voltar para que vocês possam ver. Olha aqui a nossa reação química. Beleza?
Professor, qual que é o coeficiente estequiométrico de Azinho? Desculpe, de azão. A substância é azão e o coeficiente é Azinho, não é? O coeficiente é Czão. Desculpa, a substância é Czão e o coeficiente é Czinho. Então, como é que fica a expressão, pessoal? É produto sobre reagente. Quem são os produtos? C e D. Por isso que fica concentração de Czão elevada a Czinho vezes a concentração de Dzão elevada a Dzinho. Por quê? Porque Czão e Dzão são substâncias que são produto, né? E a expressão ela é, né, mais uma vez, Kc dada por concentração de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, e esses coeficientes estequiométricos estão na equação química balanceada, beleza? Então, concentração de produtos elevado a x e concentração de reagentes elevado a y, tá bem? Né? Então, vamos avançando aqui, olha o exemplo. Olha aqui. Tira o dedo do nariz aí, agora é sério. Galera, como é que a gente escreve a expressão da constante aqui para essa reação? Vamos lá? Né? A gente tem aqui uma equação química em equilíbrio. Isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é o beabá, o feijão com arroz. Jovens, né? É uma repetição. Né? Eu acabei de falar que a constante de equilíbrio em termos de concentrações, o Kc, é dado por concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido aqui, né, pela concentração dos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Certinho? Então, a gente tem que identificar, né, quem é produto e quem é reagente nessa reação aí. Vamos lá? Né? Temos uma pergunta. N2 é o outro N2 e o outro são produtos, né? N2 e H2, eles não estão do lado esquerdo, né? Então a gente fala que a nossa reação são reagentes em equilíbrio com produtos, não é isso? Então do lado esquerdo a gente tem os nossos reagentes, não é? Então reagentes N2 e H2, os dois são reagentes. E o produto é o NH3, esse aqui é o único produto. Então, voltando aqui para o nosso esquema, né? Vamos lá? Como é que a gente escreve a expressão de Kc? Produtos sobre reagente, né? Aqui no caso é só um produto, então a gente escreve assim, ó. Concentração de NH3 elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela concentração de N2 elevado a 1, porque o coeficiente ali do N2 é 1, e quando é 1 a gente não precisa colocar, porque fica subentendido, vocês sabem muito bem disso, né? Vezes a concentração aqui de H2 elevado ao cubo ou elevado a 3, porque o coeficiente estequiométrico do H2 é 3. Então, turminha, é assim que a gente monta a expressão, né, da constante de equilíbrio. Isso aqui é o valor, professor? Não! Se a gente quiser saber o valor, a gente tem que substituir cada concentração por um valor que a represente, né? Então, se a gente quer achar o valor da constante para essa equação química em uma temperatura, a gente tem que saber a concentração de NH3 e substituir, achar a concentração de N2 e substituir, e a de H2 também e substituir. Beleza? Então, a gente tem aqui essa expressão, né, da constante de equilíbrio que ficou igualzinha à nossa, né? E para essa equação aqui de baixo, turminha, como é que fica? Vamos fazer rapidez? Né? Kc, K de concentração, K de constante, C de concentração. Então, que é o nosso produto é o PCl5. Então, fica concentração de PCl5 elevado a 2, porque o coeficiente dele na equação balanceada é 2, não é? Ah, professor, e se a equação não estiver balanceada? Aí você tem que balancear, né, velho? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, jovens,
é com relação à equação química se ela está balanceada. Beleza? Então, nesse caso, já está, né? Só substituir. E agora, pessoal, dividido pelas concentrações dos reagentes. São reagentes fósforo gasoso e cloro gasoso. Então, seria concentração... Professor, Oi. aí vai ficar tipo, P elevado a 2, aí vezes, né, Cl2 elevado a 5. E só que aí, Ana, você está falando bem legal, só que aqui não é P elevado a 2 e não é Cl2 elevado a 5, é concentração de Ah, fósforo, verdade. né? Tem que tomar cuidado, tá bom? Porque, na verdade, esse símbolo é concentração, mas eu entendi o que você falou, beleza? Então tá. Aí aqui fica o quê? Concentração de Cl2 elevado a 5, porque o coeficiente do Cl2, do gás cloro, é 5 na equação balanceada. Vamos ver? Olha aí, que beleza! Faltou aqui, né, turminha? O quadrado, aqui, ó, elevado a 5, né? Faltou elevar a 5, eu me esqueci. Falei e esqueci. Ah, professor, aqui embaixo tá trocado. Gente, interfere alguma coisa? Não. Não, né? É aquela brincadeira, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? A ordem dos fatores não altera. A vezes B é também igual a B vezes A. Bom, turminha, então a gente agora aqui fala um pouco desse valor de Kc, né? Então, olha só, o valor de Kc depende das concentrações das substâncias no equilíbrio e não das concentrações iniciais da substância. Isso é verdade, galera. Por quê? Porque no equilíbrio químico, o que leva em consideração são as concentrações lá no momento do equilíbrio. Por quê, pessoal? Porque, primeiro, se fosse inicial, né, qual que é a concentração de um produto no início? É zero, não é mesmo? Então, para escrever, né, a expressão do Kp, ou desculpa, do Kc, e achar o seu valor, você precisa dos valores de concentração no equilíbrio, tá bom? Bom, e esse valor de Kc, ele é específico para cada tipo de reação. E para uma mesma reação, esse valor varia com a temperatura. Vocês conseguem me dizer por que esse valor de Kc varia com a temperatura, galera? Vamos lá, né? Vamos lá. Por que, turminha, né? Às vezes, quando a gente tem uma concentração de uma substância qualquer, em uma temperatura que eu vou chamar de T1, essa substância dissolve mais, e já na temperatura T2 ela dissolve menos. Então, essa relação da temperatura com a solubilidade é o que sim vai interferir no valor da constante. Então, você tem que guardar isso, né? Que o valor da constante é o mesmo para uma mesma reação. Desculpa, ele é o mesmo... O valor da constante, ele não altera para a mesma reação na mesma temperatura. Mudou a temperatura, mudou o valor da constante. E outra, mudou o tipo de reação, né, a equação química que está sendo considerada, também vai mudar o quê? Vai mudar o valor da constante, porque serão outras substâncias agora, né, no equilíbrio que se leva em consideração. Bom, queridos, o que é uma reação endotérmica? São aquelas que ocorrem recebendo calor, não é? Ela absorve o calor. Então, os processos que são endotérmicos, né? Quando a reação é endotérmica, o aumento da temperatura acarreta no aumento da constante. E se a temperatura diminui? Aí a constante também diminui. Né? Já a reação que ela é exotérmica, ela libera calor. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui o valor da constante. E quando a gente diminui a temperatura, aí a gente aumenta o quê? O valor da constante. Tá certo? Galera, se o valor de Kc é concentração de produtos elevado aos coeficientes dividido pela concentração de reagentes elevado aos seus coeficientes, o que significa, né? Então, muita atenção porque eu vou perguntar agora, galera. O que significa quando o valor da constante é alta? Né? Isso aqui não é uma divisão, galera? Não é uma divisão? Alô, nave-mãe?
É uma divisão. Sim, é uma divisão. E quanto que uma divisão dá um valor grandão? Por exemplo, eu tenho A dividido por B. Quando que o resultado dá um valor grande? Quando o numerador é grandão e o denominador é pequeno. Não é? Quando você divide por pouco, o resultado dá muito. Então, gatinhos e gatinhas, quando a gente tem um valor grande da constante, um valor alto da constante, é porque a gente tem poucos reagentes e o quê? E muito produto. Né? Então, isso que eu estou te contando aqui, galera, é muito sério, é muito importante, né? Porque você leva em consideração o resultado para interpretar qual que você vai ter mais no seu quê? No seu equilíbrio. Né? Então, quando o valor da constante, né? Já o contrário aqui, ó, se o valor da constante, vou até mudar a cor do pincel, se o valor da constante é pequeno, é porque a divisão deu um valor pequeno. E para a divisão dar um valor pequeno, a gente tem que dividir por um número grande, um número que não é tão grande assim. Né? Então, quando o valor da constante é pequenininho, que eu estou fazendo de verde, a gente tem pouco produto e muito de reagente no equilíbrio. Beleza? Então tá, né? E aí, queridos, a gente tem aqui, ó, algumas considerações. Então tá, Beatriz, tá entendendo? Tá legal. Né? Algumas considerações a respeito dessa constante. Né? O que eu tenho aqui, pessoal? Por que esse equilíbrio químico ele é chamado de homogêneo? Porque todas as substâncias estão no mesmo estado que? No mesmo estado físico. Olha aqui, ó, outro homogêneo. Olha aqui, ó, já é heterogêneo, porque a gente tem uma fase aquosa e a gente também tem uma fase sólida, né? Esse equilíbrio químico aqui, por exemplo, ele é chamado de equilíbrio heterogêneo, né? Assim como o equilíbrio químico mostrado aqui, né, na parte mais embaixo do slide. Por que é heterogêneo? Porque as substâncias presentes nesse equilíbrio, elas estão em fases ali, ó, diferentes. Essas três que eu estou marcando agora, elas são aquosas, enquanto o hidróxido de cobre, ele é uma substância no estado sólido. Senhor, é como se ele estivesse lá no equilíbrio na forma de precipitado? Essa é a ideia mesmo. Muito bem. Bom, uma outra coisa importante que não posso deixar de dizer é com relação ao estado físico, pessoal. Olha aqui, em equilíbrios heterogêneos, né, que a gente tem substâncias com fases diferentes, as quantidades das substâncias que formam sólidos ou líquidos não entram na expressão do Kc. Então, galera, olha só essa expressão química aqui, ó, desculpa, essa reação química aqui, né? O CaCO3 em equilíbrio com o CaO e o CO2. Como é que fica constante nesse caso, né? Produto sobre reagente, né? Concentração de produtos elevados aos seus coeficientes dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes. Quem que é produto aqui? Né? O produto é o CaO e o CO2. Mas quem é que não entra na expressão? Nem quem é sólido e nem quem é líquido. Ou seja, o CaO não entra e o CaCO3 também não entra na expressão porque são substâncias no estado sólido. Ou seja, a expressão da constante de equilíbrio para essa equação química é dada somente por concentração de CO2. Beleza? E na equação aqui de baixo, pessoal? Então tá, e na equação aqui de baixo, o que a gente tem? A gente tem esse produto na fase aquosa, pois vejam ele aqui elevado ao quadrado, dividido por este reagente, só que cadê a água? Vezes H2O. Por que a água não entra, galera? Porque é líquido. Palmas! Muito bem. A água não entra na expressão porque ela é um líquido puro, tá bom? Senhor, como é que eu vou identificar se a substância é líquido puro ou não? Uai, galera, se tiver aparecendo aqui, ó, a substância A no estado líquido, não precisa colocar, tá bom? Então, na expressão do Kc, vai entrar quem está na fase aquosa e na fase gasosa.
Sólido e líquido não entra? Não entra. Ou a gente tem mais quantos segundos? Alguns poucos minutos, né, galera? 4 minutos? Então tá bom. Bom, queridos, a gente tem aqui alguns exercícios, né? Eu vou deixar para que vocês façam em casa. Eu quero já entrar num detalhe, né, nessa aula aqui ainda. Vou mudar os slides. Um minutinho aqui, que agora, gatinhos, a gente vai falar, né, daquilo que altera, que interfere, né, no equilíbrio químico, fatores que vão... Ah, não, galera, pensando bem, eu vou deixar para falar disso na aula que vem, tá bom? A gente fala disso na aula que vem, porque senão a gente vai, né, meter os pés pelas mãos. Vamos fazer o exercício que está aqui? Eu acho que é mais interessante, porque a gente treina aquilo que a gente já falou, né? Bom, queridos, essa observação que eu trago aqui, né, só levando em consideração, né, quando o Kc é maior que 1, né, quando o Kc é maior que 1, foi o que a gente falou, né? A gente falou do resultado da expressão do Kc. Quando o valor é grande, é porque a gente tem poucos reagentes e muito de produto. Então, quando o Kc é um valor grande, os produtos são mais abundantes do que os reagentes, não é? Ou deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a gente não tocou no assunto. Se a constante ela é levada em consideração como concentração de produto sobre concentração de reagente no equilíbrio, que dia que esse valor de constante vai ser negativo? Quando que o valor da constante Kc vai ser negativo, gatinhos e gatinhas? Never! Muito bem, Beatriz, eu gostei dessa resposta. Galera, nunca, porque a gente nunca vai ter no equilíbrio concentrações negativas. Tudo bom? Mas, professor, uma vez eu fiz o cálculo do Kc e o Kc deu um valor assim, ó, 3 vezes 10 a menos 20. Ou, esse valor é negativo, cabeção? O expoente é negativo, isso é uma coisa. O valor negativo ia ser se tivesse o menos aqui na frente do 3, por exemplo, né? Todo mundo está entendendo isso, né? Então tá bom. Jovens, olha aqui. Vamos lá? Dada a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações de produtos e reagentes. Então a gente tem essa constante aqui, não é isso? Aí ele fala assim, ó, qual a equação de equilíbrio químico que corresponde à expressão acima? Isso aqui está muito tranquilão, né? Por quê? Porque a constante ela é concentração de produtos sobre concentração de reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos, não é isso? É. Então, o que, que a gente tem aqui em cima? O que, que é isso aqui em cima? Produto. É o produto. E aqui embaixo, os reagentes. Muito bem, Ana, arrasou. Né? Então, como é que a gente monta essa equação química? Muito fácil, ó, fica assim, ó. Quem são os... Ó, já vou fazer a seta dupla aqui, né? Porque é um equilíbrio. Quem é o produto? Não é o SO3? Ó, então vai ficar SO3 e de cá, ó, SO3. E o que, que eu faço com esse doisinho aqui? Ah, professor, ele é o coeficiente estequiométrico. É mesmo, é mesmo. E agora? Agora a gente tem que voltar aqui para os nossos reagentes, né? Quem são os reagentes? SO2, né? Então aqui, ó, SO2 mais o O2, né? Que é o outro reagente. E é isso aí. Agora o que está faltando? Está faltando pegar esse 2 aqui do SO2 e usar aqui, ó, como coeficiente estequiométrico. E aqui no oxigênio, quanto que vai ser o coeficiente? É 0? Qual que é o número que está aqui, hein? Vai ser 1. Vai ser 1, muito bem, Ana. Quando está ali, ó, né, subentendido, é 1, não é isso? Então, qual que é a melhor resposta, galera? A gente tem essa equação química aqui, ó, para esse equilíbrio. Eu achei. Isso, a letra E, né? Top, é isso aqui. Jovens do meu Brasil, Baronil, a gente encerra por aqui hoje. Semana que vem a gente não tem aula, semana de saco cheio, viu?
Eu espero que vocês gastem o tempo aí para descansar e também colocar as coisas em dia, né? Não deixa acumular, não. A gente tá chegando no final do ano e vira aquele ribuliço, né? Então, no mais, é isso. Quero deixar aqui meu abraço, uma ótima semana a vocês. Contem comigo, a gente está conectado. Tchau, a gente está conectado ali pelo WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estudando, manda qualquer hora. Se eu não responder na hora, rapidinho eu respondo. Mas eu sou bom de responder, tá? No mais é isso, queridos. Sintam-se abraçados e até a próxima aula. Ítalo, muito obrigado pelo suporte e até semana que vem. Valeu. Tchau, gente. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.